Galera, eu tô aqui para fazer o vídeo talvez que seja o mais difícil desde que eu comecei a falar do Santos. Desde o vídeo do rebaixamento em 2023, que foi ali que eu foquei, né? Para quem não sabe, eu sou um dos sócios do canal Futeboteco, trabalho com internet só com isso desde 2020 e eu sempre tentei, foquei no Futeboteco, em fazer o Futeboteco crescer, mas pra frente a gente criou o nosso podcast, o Tomando Uma. Já são 231 episódios, uns mais diversos entrevistados. E sempre focando no Futeboteco. E aí, cara, no dia que o Santos caiu, eu resolvi, dentro da plataforma do Futeboteco, abrir um vídeo logo depois da queda para falar sobre o sentimento que eu estava tendo naquele dia, sobre a dor que a gente estava sentindo naquele dia. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, com certeza. Por ser, obviamente, uma queda, mas por ser a primeira e aquela que a gente achou que nunca ia acontecer, né? Como dizia a faixa, em segunda algumas vezes, na segunda jamais. E chegou o dia. Um dia esse que foi construído por uma série de desastrosas administrações. Eu não acho que a culpa tenha sido só do Rueda, muito pelo contrário. O clube que ele pegou era um clube absolutamente podre, depois de ter passado por uma série de presidentes podres, essa é a verdade, expulsos do quadro associativo do clube, empichados, e culminou, né? Na verdade, culminou ali no dia mais triste das nossas vidas enquanto torcedor. Mas esse dia mais triste das nossas vidas enquanto torcedor é um dia que outros torcedores já tinham vivido, porque ele é inerente ao esporte. Quando você começa um campeonato que está cada vez mais forte, como é o Campeonato Brasileiro, você pode tudo nesse campeonato. Você pode ser campeão, você pode se classificar para uma Libertadores, você pode se classificar para uma Sul-Americana, você pode não se classificar para nada e você pode cair. Quatro times todo ano sempre cai. Então, poderia acontecer. É uma vergonha você cair no Brasileirão Rei, que é homenagem ao Pelé, que no Brasil só jogou no Santos. É uma vergonha histórica. Um ano depois que o Pelé veio a falecer, uma coisa absolutamente brutal para todo santista, mas uma vergonha esportiva. Eu sempre torci para o Santos, não porque o Santos era o time que mais ganhava. Quando eu me tornei torcedor do Santos, o Santos estava há muitos anos sem ganhar. Eu fui ver o primeiro título do Santos quando eu já tinha 14 anos de idade, em 2002. Claro, via Rio-São Paulo de 97, via Comebol de 98, mas as faixas não foram desviradas. O Santos não sai da fila ali, né? O Santos sai da fila em 2002. E eu sempre fui o único santista da minha escola, minha sala, né? E os outros que eram, eu percebi que nem eram tão fanáticos como eu. Sempre fui um alucinado que chorava quando perdia. Aquele gol do Ricardinho talvez tenha sido o gol mais triste, o gol, né, do Corinthians no último minuto daquela semifinal daquele Paulistão de 2001. Com certeza foi o gol mais triste que eu na minha geração de santistas, o Santos sofreu, né? 95, eu não estava acompanhando tanto. Eu me lembro do meu pai, muito mal, mas eu era muito pequeno, assim. Não tinha esse entendimento de futebol, nem era parte do meu interesse naquela época. Apesar de eu achar o máximo o cabelo do Giovanni e tudo mais, ter pedido pro meu pai para pintar de vermelho também, ele obviamente negou. Mas estou contando toda essa história para dizer que vergonhas esportivas elas podem acontecer. Um dia a gente pode ser roubado, como a gente foi em 95, criminosamente. Outro dia a gente pode cair para a segunda divisão. Outro dia a gente pode tomar um gol no último minuto do nosso maior rival e perder a oportunidade de ganhar um título depois de 17 anos. Mas o futebol, o mais legal é que sempre existe uma oportunidade de se recuperar, sempre existe o próximo jogo. Não importa em qual divisão, não importa em qual circunstância, sempre existe o próximo jogo. E então, assim, as vergonhas que eu vi o Santos sofrer foram dentro de campo. Claro, muitas vergonhas fora de campo, com péssimas administrações, noticiários absolutamente negativos. Mas
por pessoas que na verdade não são santistas, né? Por pessoas na verdade que foram absolutamente tóxicas ao Santos e que se utilizaram do Santos numa tentativa de se autopromover e falharam miseravelmente. E é assim, basta ver as últimas eleições, o Santos na segunda divisão e tinha 5 candidatos. Por que é tão interessante assim ser presidente do Santos? Por que as pessoas... Porque o Santos é muito amado? Não é isso, né, gente? A gente sabe que... Claro que o Santos é muito amado, mas a gente sabe ali que existem muitos interesses de quem quer entrar na política do clube. Só que talvez a gente esteja vendo a maior humilhação nesse momento que o Santos já passou em sua história. Porque não se trata de um resultado esportivo, não se trata de um juiz que criminosamente operou o Santos. Não se trata de um gol no apagar das luzes, que todo mundo chorou junto. Não se trata de um rebaixamento que foi orquestrado por uma série de gestões, inclusive pela do Rueda, a última. Se trata de uma subserviência a um jogador que é um ídolo histórico do clube. Acho que isso não apaga, independentemente de como ele saia do clube. As conquistas não serão apagadas. 2010, aquele time mágico, não será apagado. A conquista de 2011, cara, quase 5 décadas depois, né? Ou mais de 5 décadas depois, vou fazer as contas aqui, 48 anos, acho que foi isso, né? Depois do Santos ter conquistado a última Libertadores em 63. Então tudo isso tá lá, tá anotado, tá bonitinho e não é só por ele, mas por aquele time, aquela comissão técnica, aquele pessoal que levou o Santos à glória, porque um time é sempre coletivo, não é individual. Mas parece que o Santos se esqueceu disso. Parece que o Santos se esqueceu que futebol é um esporte coletivo e não individual. Porque eu poucas vezes vi em toda a minha vida, isso acompanhando o futebol brasileiro, e me permita até falar de outros clubes, sejam eles rivais ou não, uma subserviência tamanha a um jogador como eu estou vendo o Santos com relação ao Neymar. E a última declaração do Neymar, para mim, é o estopim. É ali, para mim, onde deveria acabar essa relação. É um vídeo muito duro e muito difícil de fazer, porque a gente mexe com idolatria. E é um vídeo muito duro e muito difícil de fazer, porque toda idolatria ela tem polarização. Existem aquelas pessoas que amam acima de tudo e que não aceitam. Existem aquelas pessoas que já pegaram ranço e existem aquelas pessoas que estão ainda pensando. E, obviamente, dentro de uma polarização, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. A minha sorte é que esse nunca foi o meu objetivo ao trabalhar com jornalismo, ao abrir esse canal, embora esteja falando para um público que eu considero o meu público, que é os caras, os meus irmãos, que estão nas arquibancadas comigo quando eu vou, que eu abraço, que eu pulo sem saber o nome, mas a gente está ali torcendo junto. O público que quando eu entrei no Allianz fez fila para tirar foto comigo, uma coisa que nunca tinha acontecido comigo na minha vida. Então eu valorizo muito essas pessoas. Não é que eu quero que a opinião de todos vocês vá pro caralho. Por isso que é um vídeo difícil para mim fazer. Porque a gente está falando de um jogador absolutamente extraordinário que, se tiver um pouquinho de foco, se tiver 70%, 80% da sua capacidade física e mental, destrói no Brasil e pode vir a tornar esse vídeo, fazer esse vídeo envelhecer muito mal. Você pediu a saída dele, olha o que ele está fazendo por nós agora, engula, ele é aí. Pode acontecer. O Neymar é tão bom, o Neymar é tão extraordinário, é um jogador tão acima da curva com relação a qualquer outro criado nos últimos 20 anos pelo futebol brasileiro, que ele pode tornar a coisa pro lado dele, virar a coisa pro lado dele com o talento dele muito rapidamente. Mas eu acho que é justamente essa expectativa dessa genialidade que tem nos feito. Porque quando eu falo do Santos, eu não falo só do Marcelo Teixeira, da diretoria, eu falo da torcida, mas tem nos feito ser pacientes demais, ser subservientes demais com relação ao Neymar. Eu sei que eu nunca fui, mas eu me incluo porque nós todos somos Santos.
E quem está sendo subserviente ao Neymar é o Santos. E o Santos é representado pelas pessoas. Se acabar a torcida, não existe Santos. O Santos tem uma diretoria que está lá, mas que foi eleita justamente pelo sócio do clube, democraticamente. Né? O Marcelo Teixeira não colocou a arma na cabeça de ninguém, por mais que ele tenha tido enfiado dinheiro numa campanha muito acima dos outros, que tenha, inclusive, se apropriado dessa idolatria ao fazer foto com o Neymar pai no dia da eleição para poder chegar ao poder. As estratégias, nada foi feito de ilegal. E ele foi democraticamente votado e ganhou com uma superioridade gigantesca. Então ele só está lá porque nós, torcedores, e principalmente os sócios do clube que pagamos a parcela em dia há mais de 3 anos, o colocamos. Embora eu não tenha votado nele, mas na coletividade ele foi democraticamente eleito. Dito isso, o Santos se tornou um clube absolutamente subserviente a um jogador. E isso é muito triste. Isso é mais triste para mim do que todos esses episódios que eu citei aqui. E aí essa subserviência, para mim, ela passa de todos os limites da entrevista que o Neymar deu ontem. Se fosse só a entrevista, talvez passasse. Mas é o conjunto das coisas que me esgotou. Me esgotou completamente. Vamos lembrar, gente, vamos recapitular. O Neymar, ele veio a Santos ano passado 2 vezes. Na verdade, ele veio a Santos ano passado. Agora eu não me lembro exatamente quando ele foi na Vila. Ele foi contra o Palmeiras na final do Paulistão, ano passado, certo? E foi contra o Corinthians. Contra o Corinthians também ano passado, não foi? Que ele elogia o João Schmidt, etc e tal, e se existia o burburinho de que ele pudesse voltar, que ele tinha dito nos vestiários de Vila Belmiro para alguns jogadores que no meio do ano, deste ano, estaria de volta ao Santos. E aí existe o imbróglio envolvendo ele e o Al Hilal, que não é só o fato do Jorge Jesus ter dado uma declaração, é o fato do Jorge Jesus ter deixado ele fora de uma relação do campeonato, o principal campeonato que o Al Hilal disputa, que é o Campeonato Saudita. Ele não estava na relação, mesmo fazendo parte do elenco e mesmo em tese recuperado fisicamente, ele não ficou na relação. Ele foi barrado pelo lateral esquerdo, pelo Renan Lodge. Fala Jean Lodge aqui. Renan Lodge. E aí, sem lugar para jogar, podendo jogar só de vez em quando a Champions Asiática, desprestigiado num clube que pagou mundos e fundos, tornou o do salário dele um dos maiores do mundo. 40 milhões de reais por mês, uma loucura. Ele resolve que deu para ele, que ele precisa jogar. E nesse momento já não havia interesse da Europa no futebol do Neymar. Ninguém fez proposta para o Neymar. Existia o burburinho, sim, de que se ele fizesse 6 meses no Santos e mostrasse que tinha condições físicas e técnicas para voltar a ser aquele jogador, que livre no meio da temporada ele poderia retornar ao futebol europeu. Por isso que o contrato foi feito, do tempo que foi feito. Mas, além de ele não ter mostrado para a Europa que ele é capaz, mostrado para os grandes da Europa, né? Times de prateleira B e C, eu não sei. Mas times de prateleira A, ele mostrou que não tem a menor condição. Ele mostrou, inclusive, para times brasileiros a gente revelar o salário. Isso me pega muito, sabe? Porque o Neymar, quando ele chega naquela apresentação, a gente se emociona. E o Neymar nunca foi meu ídolo, pessoalmente. Talvez porque quando ele surge já era um cara mais velho, não tinha... Achava ele um meninão, não tinha muita ligação. É diferente da minha ligação com o Elano, com o Renato, que foi com o Criminoso, enfim, com o próprio Diego Ribas, com o Ganso também não. Essa galera da geração 2010 ali, 2011, meus ídolos já estavam estabelecidos. Era o Léo, era o Elano, depois de 2011, né? Era essa galera, então. Mas
a gente se emocionou, e eu me emocionei muito no dia que o Neymar volta, não pelo Neymar, mas por finalmente estar vendo na Vila Belmiro, naquele ambiente, a gente novamente esperançoso que nós seríamos felizes. Isso é muito maior do que o Neymar. Isso é muito maior do que o Neymar. O Neymar era o símbolo do que representava pra gente voltar a ser feliz. E ali a gente se emocionar não significa que a gente tem o Neymar como ídolo, não. Não significa que a gente gosta do Neymar como pessoa, e que também nem está em discussão nesse vídeo, nem tem que estar. Estou discutindo o Neymar jogador. Significa que a gente achava que através do Neymar, um jogador que é o mais talentoso brasileiro formado nos últimos 20 anos, voltando para casa, no ambiente dele, que também super nostálgico, dada todas as alegrias que a gente viveu em 2010, 11, 12 e um pouquinho de 13, que a gente voltaria a ser feliz, a gente voltaria a ser relevante, a gente voltaria a ser gigante de novo aos olhos dos outros, porque aos nossos olhos sempre seremos os maiores. Mas aos olhos do Brasil, aos olhos da América do Sul, quem sabe, numa volta apoteótica, Libertadores. Então, quando a gente se abraça, quando a gente toma aquela chuva, eu não estava lá, mas faço parte. Quando o Mano Brown abraça o Neymar, quando a gente entra naquela catarse, não era sobre o Neymar, era sobre a gente. Era sobre nós. E aí, assim, nada foi nos dito, né? Naquele momento, tudo nos foi omitido. Ninguém fazia a menor ideia de qual era o modelo da contratação. A gente imaginava que era um jogador voltando para sua casa porque precisava do Santos, tanto quanto o Santos, voltando de uma segunda divisão, precisava dele. Um jogador bilionário. Bilionário. Não é multibilionário, é um jogador bilionário. E não é bilionário em reais, tá? Bilionário em dólar. Bilionário em dólar. Que vale mais de 5 vezes que o real. Então a gente falou, pô, cara, esse cara não precisa de dinheiro, esse cara quer jogar, esse cara quer voltar feliz, voltar a ser feliz, esse cara, claro, ele tem um objetivo da seleção e é justo que assim ele tenha, porque ele se tornou um ídolo nacional, ele é amado por torcedores mirins, adolescentes, de outras torcidas e também muito odiado, ele quer mostrar, ele quer provar, e nada melhor do que a Copa do Mundo para ele mostrar o valor dele, mostrar o quanto ele é importante na história do futebol brasileiro, que o talento dele não foi desperdiçado e que ele conseguiu chegar lá. Tudo isso absolutamente estava em jogo. Mas estava também em jogo a relação dele com o Santos Futebol Clube, a relação dele com aquele torcedor, que era a única torcida, depois ele rodar o mundo, que o teve, ainda o tinha como ídolo, mesmo depois de uma saída absolutamente pavorosa. Uma saída que ele e o seu pai enganaram o Santos e o Santista. Não era público quando o Santos joga em 2011, a final do Mundial com o Barcelona, que o Neymar tinha jogado esse jogo com 10 milhões de euros no bolso do Barcelona. Não era público, isso se torna público depois, isso nunca foi falado, isso nunca foi dito. E depois o Neymar pai embolsando a maior parte da negociação, do faturamento nessa transação, deixando o Santos a ver navios. Essa transação foi um escárnio, foi uma banana para o clube que o revelou. Foi de uma falta de ética brutal, e nem isso deixou o Neymar, fez o Neymar deixar de ser ídolo da maioria do torcedor santista. Tinha alguns que citavam esse episódio, mas que no final também se curvaram a, pô, precisamos dele. A gente está nesse momento, vamos esquecer essa história e vamos em frente. Eu estava nesse barco. E aí quando a gente descobre e revela o salário do Neymar, existiu um sentimento misto ali, que era o sentimento de nem é tão ruim assim, pelo amor de Deus, porque é difícil, né, mensurar valores muito milionários,
que são 21 milhões? Assim, é tanto dinheiro, gente, que na cabeça do torcedor comum, muitas vezes, é tão abstrato, é uma grana que ele não tem nem noção que seja 1, 2, 3, 10, 21, 40, se fosse 70 milhões, foda-se. O importante é o Neymar em campo, tá lá, não importa quanto ele vai ganhar, isso aí nem é bomba, isso aí não significa nada. Mas existem algumas pessoas que são capazes de entender um pouco mais a realidade, o business, o meio do futebol e o tamanho da loucura que o Santos fez para repatriar um cara que o tem como ídolo, que a percepção de alguns começou a mudar em cima do Neymar, muito principalmente em cima do fato de que ele não estava conseguindo render no seu mais alto nível e nos jogos mais importantes nem sequer estava em campo. Então foram muitas coisas que foram acontecendo, né? E a gente num lugar de total paciência. A gente teria paciência com o Neymar naqueles jogos do Campeonato Paulista como a gente teve, esperando ele voltar e ele indo pro Carnaval e críticas acontecendo, mas não, calma, ele vai voltar. Só que se a gente soubesse desde o início que ele estava arrebentando com os cofres do Santos, ganhando 21 milhões de reais num clube falido como o Santos, eu não tenho essa certeza. E isso é estrategicamente pensado para não se ter a percepção, para o torcedor não ter a percepção completa de todo o macro. O torcedor é encarado por essa gente como massa de manobra. Então, assim, a pior coisa que aconteceu foi esse contrato ser vazado. Porque isso mudou um pouco a percepção da opinião pública com relação a essa relação entre Santos e Neymar, Neymar e Santos. Ali ficou muito claro que não se tratava nada de sentimento, nada de voltar para o berço, nada. Era uma relação estritamente comercial. Eu sou capaz de afirmar, nenhum clube no mundo, naquele momento, na saída do Al Hilal, no mundo, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo seria capaz de pagar 21 milhões de reais por mês ao Neymar. Nenhum clube no mundo. Foi por isso que ele voltou. Não foi por amor, não foi pelo santista, não foi pela casa. Foi pelo dinheiro. O clube faz a maior loucura da sua história com relação a contratar um jogador, gasta 105 milhões de reais. E se não gastou, está comprometido a gastar no futuro. Esse dinheiro vai para a conta do Neymar pai em algum momento. Então, não pagou, vai pagar. Seja essa gestão, seja outra, seja uma eventual SAF, esse valor vai chegar, a justiça vai fazer chegar na mão do Neymar pai, nem que a Vila Belmiro tenha que ser penhorada para isso. Como o próprio presidente do clube já penhorou a Vila Belmiro, por que o Neymar pai não pode? Não é mesmo? Ah, mas não foi o Marcelo Teixeira que pediu a penhora, mas a justiça penhorou por conta de uma dívida ao Marcelo Teixeira. Então são questões de narrativas. Eu sei que ele adora processar quando fala isso, mas é um fato. Prove que a Vila Belmiro não foi penhorada numa ação que ele moveu contra o clube. Isso é um fato público, tem matérias. Então, sinto muito, irmão. Sinto muito. Essa vergonha você tem que passar. Mas, então, cara, assim, gastar 105 milhões por conta de 5 meses que o cara entrou em campo 10, 11 vezes. Cada jogo do Neymar custou cerca de 8 milhões de reais. A Lady Gaga para 2 milhões de pessoas no Copacabana lá, custou 5. O Neymar custa 8 para 12 mil gato pingado na Vila Belmiro ver Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Isso é você arrebentar com os cofres do clube em prol de praticamente se curvar, se vender a um jogador. O Santos, quando contrata o Neymar, o Marcelo Teixeira, quando contrata o Neymar, ele pensa muito mais no seu capital político do que no futuro do Santos. Ele pensa muito mais em ser condecorado como o homem que trouxe o ídolo de volta do que em ser condecorado como um presidente habilidoso, como um presidente cuidadoso, como um presidente que valoriza a história do Santos. E aí, depois da revelação desse contrato, há uma nova lesão, e quando há recuperação mais recente,
a gente vê, primeiro, um descaso. A gente começa a ver um descaso muito grande do jogador perto do prazo para renovação, dizer que não fazia a menor ideia se queria renovar. O Neymar pai, numa declaração, e que faz parte, tá? Porque o contrato de imagem que o Santos tem com o Neymar é com a NR Sports, empresa do pai. Então o pai está envolvido nisso tudo. Inclusive envolvido na política do Santos, envolvido em questões estruturais hoje dentro do clube. Ele me dá uma declaração tirando o Santos pra merda. O Santos faz a maior contratação de valores na sua história em termos de salário, uma coisa brutal, e o cara fala, se jogar, amém. A gente veio por solidariedade. Solidariedade para tirar 100 milhões dos cofres de um clube falido. Tiraram o Santos pra merda e nada aconteceu. O presidente do Santos não foi capaz de rebater as declarações e ainda endossou, disse que não, estava tudo bem. Uma semana depois estavam soltando um monte de cortina de fumaça com CT novo, com um estádio novo na Praia Grande, para dizer que a parceria era um sucesso, para abaixar um pouco da opinião pública. E os santistas de plantão, nosso Neymar pai, meu Deus, olha o que ele está fazendo pelo Santos. Nenhum presidente fez nada parecido com o que o Neymar, papaizinho, fez pelo Santos. Só faltou ejacular em vídeos, mamando o Neymar pai. Isso é fétido. Eu tenho nojo desse tipo de opinião. Eu tenho nojo desse tipo de opinião. O cara me levanta um negócio lá de 10 milhões de reais no CT e vira rei. 10 milhões de reais, irmão. O cara tirou 100 dos cofres do Santos. É 10%, velho. É ridículo. É ridículo. Faça uma conta de matemática na porra da sua vida. E faça a conta e veja. Veja. E outra, ele, Neymar pai, não gastou R$1, porque ele foi atrás de empresinha que quer se colar a ele, porque é o Neymar, que tem 10 bilhões de seguidores, então é bom fazer esse... Ele tem essa expertise, mas ele não está fazendo favor nenhum. Isso se chama capital político, isso se chama querer exercer poder, querer ter palavra final, querer melhorar cada vez mais o contrato do filho e deixar o clube numa situação difícil. Porque, se não é isso, por que não renovou ainda? Não renovou ainda porque quer puxar a corda até o final, quer exaurir, quer arrebentar os cofres do Santos cada vez mais, puxando para o filho ganhar mais. E se vier uma proposta, se algum maluco de algum clube que ainda acreditar nesse, hoje me parece aposentado, jogador, se vier isso, vão mandar o contrato e falar assim, agora não é mais aquilo, tá? É outra coisa se quiser. Porque é assim que essa família age. É assim que essa família se comporta. Tudo é dinheiro. E a gente tem que ouvir gente da mídia santista mamando essa família. Chupando essa família. É uma vergonha. Eu tenho nojo de tipo de opiniões assim. Nojo. Nojo. E aí tem essa entrevista do pai, vem depois essa... Né, ali, naquela coletiva do Neymar pai com o Marcelo Teixeira, parecia que o presidente do Santos era o Neymar pai. O Marcelo Teixeira numa posição de totalmente subserviência e coadjuvância. Chegou numa hora que o Neymar pai disse que o Santos não precisava ter patrimônio. Que o patrimônio do Santos era o futebol. Que o Santos precisava fazer futebol, que patrimônio é que se dane. Não, o Palmeiras tem clube social, foda-se. O Real Madrid tem CT de primeiro mundo, tem o Santiago Bernabéu, que eles estão reformando, vai se tornar o estádio mais tecnológico do mundo. Não, esses times não precisam de patrimônio, precisam de futebol. E as pessoas engolindo isso como se não fosse nada. E o presidente ali do lado, não, veja bem. O Santos tem ainda o patrimônio. O CT Meninos da Vila caindo aos pedaços. Cara, que coisa patética e vergonhosa. E aí quando você espera que nada mais vai acontecer, né, diante de uma renovação que pra mim o Santos nem deveria querer, mas se quisesse, tivesse tido a hombridade de falar, olha o seguinte, tá, o seu contrato acaba no dia 30. Então, no jogo contra o Fortaleza, quando o Neymar é expulso no jogo depois do jogo contra o Botafogo, naquela semana,
essa semana tem que resolver. A gente não vai jogar contra o Fortaleza sem saber se você vai renovar ou não. O prazo é tal dia. Se você quer, a proposta é essa. Se você não quer, tchau. E não é assim. O Santos faz uma proposta para o Neymar e ele vai responder quando ele quiser. Alguém já viu uma grande empresa fazer proposta para um profissional e deixar ele responder quando ele quiser? Irmão, você contrata um executivo, você vai pagar o melhor salário que esse executivo tem à disposição, é pegar ou largar. Você tem 24 horas para me responder. Qualquer ambiente profissional funciona assim, mas o Santos não. Faz uma proposta acima do que pode pagar, porque com esses valores que foram revelados, aí a gente não viu a proposta, mas é mais ou menos o mesmo salário, mais a dívida. Então a gente está falando de quase 10 milhões de reais por mês por um clube falido. É o que o Santos se comprometeu a pagar ao Neymar. Até o fim de 26, porque a dívida vai até o fim da gestão do Marcelo Teixeira, esses 85 milhões que o Santos deve à NR Sports. Então, assim, você se compromete a pagar 10 milhões para um cara que não te trouxe um gol de bola rolando no primeiro contrato. E o cara, além de cagar na sua cabeça, falar que não sabe se quer renovar, o pai dele falar que se ele jogar, amém, viemos por solidariedade. Os caras não respondem e ainda o Neymar pai dá entrevista essa semana dizendo que está estudando, vai conversar com outros clubes. Vai conversar? Não, vamos conversar com outros clubes. O Santos é a nossa opinião, é a nossa opção Z. Se não vier ninguém, a gente renova com o Santos. Estamos ali esperando esse gatinho morto, esse time fétido. Estamos aí, Marcelo Teixeira tá lá esperando. Vamos ver o melhor pro nosso filho. Se não tiver nada, aí quem sabe. E todo mundo batendo palma? Achando isso o máximo? E aí depois, pra mim, aí assim, ontem, pra mim fecha com chave de latão, né, de lixo, toda essa história. Com a patética declaração, aí não do Neymar pai, porque todo mundo fala, já vi muita gente falando, vocês já perceberam que todo o ódio em cima do Neymar vem do Neymar pai? O cacete. O Neymar pai entrou em campo contra o Botafogo e fudeu a gente em campo, sendo expulso e prejudicando o time. Ele mesmo admitiu. Então não é só o Neymar pai. E aí agora o Neymar filho me dá uma declaração dizendo que quase foi pro Fluminense e que só não foi não para salvar o Santos do rebaixamento, não pelo amor que a torcida demonstrou a ele, não por respeito a um contrato absolutamente leonino que o Santos fez sem ter condições de pagar, se curvando aos pezinhos dele, mas porque ele precisava treinar mais. Eu só não fui porque eu precisava treinar mais. Eu não fui pro Fluminense porque eu precisava treinar mais. Não existe o Santos, o cara dentro da Vila Belmiro falando de outro clube, sem citar o clube que ele tem contrato, um contrato abusivo, milionário, leonino, um escárnio de contrato. É inacreditável. O Neymar precisa ir embora do Santos. Eu não aguento mais você. Some do Santos. Some do Santos. Você não é meu ídolo. Você pode ser ídolo do clube pelo que você construiu, os títulos que você colocou. Isso eu não discuto. Mas você está perdendo a idolatria, inclusive não só minha. A minha você nunca teve. Mas está perdendo a idolatria de muito santista. Depois de ontem, para mim, acabou. Eu não quero mais ser obrigado a torcer por esse cara. Eu não quero ser obrigado mais a comemorar um gol desse cara. Esse cara não tá nem aí pro Santos. Esse cara está aí para dinheiro. Esse cara está aí para jogar e treinar e para quem sabe chegar na Copa do Mundo. Ele usa o Santos, usa o sentimento do santista, usa inclusive o fato de o presidente do Santos ser um cara absolutamente pouco inteligente para poder ganhar mais em cima do clube. Pouco inteligente para ser educado, né? A gente sabe que não é só isso. Que a gente tem que tomar cuidado com o processo aqui. Mas a gente sabe que o Neymar não tá nem aí pro Santos Futebol Clube. O Neymar saía do Santos, o Neymar ficou anos sem visitar o CT. Você vê o Rodrigo no CT sempre. Esses dias aí tinha... Quem que tava no clube esses dias aí? Algum moleque aí. O Emerson Palmieri, cara, que foi escorraçado no Santos, quase não jogou nada. Todo ano tá no Santos. Todo ano vai visitar o CT. Você via o Neymar jogando no Barcelona, no PSG, visitando o CT do Santos? Você não via. Você não via. Você via o Pelé quase morrendo,
muito mais relacionado ao Santos Futebol Clube do que o Neymar. Nunca respeitou a torcida. Virou as costas lá atrás em 2013 e jogou vendido, jogou com 10 milhões de euros no bolso pro time, contra o time que o comprou, irmão. E a torcida perdoou. E aí o cara vem e faz isso. E outra, até quando? Essa subserviência, não, mas ele tem que ficar, porque se não ficar, cai. Que caia! Que caia, que seja rebaixado. É menos vergonhoso do que isso, porque o rebaixamento é uma vergonha esportiva. E aí a gente, enquanto sócio, enquanto torcedor, que a gente dê um jeito de votar em alguém melhor e mais capacitado, que venda ou faça uma boa venda, ou que administre bem o clube e que transforme o clube num clube bem administrado e forte o suficiente para fazer parte de uma Série A. Se o Santos precisa do Neymar para ficar na Série A, que o Santos caia. Que o Santos caia. O que apequena o Santos não é jogar primeiro ou a segunda divisão. O que apequena o Santos é se ajoelhar para um jogador que não tá nem aí pro clube e pro seu torcedor. Isso que apequena o Santos, irmão. Segunda divisão, o Milan já jogou várias vezes, a Juventus já jogou terceira e é gigante. E outra, esse discurso de que se ele for embora cai é uma mentira. O Santos hoje tem técnico de futebol, mais ou menos, mas tem. O Santos hoje tem um time mais coeso. O Santos com o Zé Rafael no meio de campo, jogando ali com o Guilherme com esse ímpeto físico, com o Roleiser jogando essa bola, sabe? Com o Kleber Xavier melhorando a linha de 4, com o Souza se adaptando na lateral, quem sabe trazendo o Mike para lateral direita, com o Barreal jogando bem, o Santos não cai. Querem te vender isso? Querem te vender esse discurso porque querem que o Neymar fique, porque a maioria dos influenciadores com o Neymar vão ter muito mais audiência, porque o Neymar é uma celebridade, tudo que se fala dele tem audiência pra caralho. Então eles querem que o Neymar faça parte desse ecossistema pra eles ganharem dinheiro. Eu quero que se foda isso. Eu quero que se foda isso. Eu não aguento mais ver o meu time se ajoelhando de uma maneira absolutamente assombrosa pra um jogador. Não dá, isso é uma vergonha, a maior vergonha que o Santos está fazendo na vida dele. O Neymar precisa ir embora, até quando vocês vão acordar? E é claro que daqui a pouquinho, se ele renovar e der uns discursos de não, veja bem, estou renovando porque eu amo esse clube. Fazer gol no Corinthians e beijar o símbolo, é claro que é torcedor, mas eu não vou esquecer. E agora, para mim, acabou a paciência. Aquela paciência de torcedor que o Neymar tinha, de não, veja bem, vamos dar tempo, porque ele está se recuperando. Ele vem de uma lesão de LCA. Então, o músculo dele, isso a gente tem que esperar para ele jogar bem, esperar para jogar bem o caralho. Se você renovar a partir de hoje, não jogou, não foi o melhor jogador da rodada referente ao que você ganha, é pau. É pau. Se você não for o melhor jogador do Brasileirão, disparado, porque você ganha mais que todos os outros, disparado, é pau. Não vai ter mais, não, veja bem, olha lá, ele não fez uma partida tão legal. Mas calma, calma o caralho, vai ser obrigado a jogar todo o jogo, vai ter que destruir. Um gol e uma assistência por jogo. Senão vai ser pau, porque o teu salário é um absurdo, E a tua relação com o Santos é uma coisa abjeta, nojenta. Nojenta a maneira como você trata o clube que te revelou. Você não respeita o clube que te colocou aos olhos do mundo. Você não respeita o único torcedor que te abraçou. Você respeita o Gil Cebola. Você respeita o seu pai. Você respeita a sua laia. Mas torcedor de clube nenhum você respeitou. Você não é ídolo em lugar nenhum além do Santos. E agora a gente entende, porque mesmo tendo esse talento absolutamente brutal, que você não foi ídolo em lugar nenhum. Porque você é um péssimo profissional. E você não veste a camisa de verdade de quem te paga. Você se acha maior do que todos os lugares que você foi. Você foi pro Paris Saint-Germain se achando maior. Você saiu do Barcelona porque você queria ser maior que o Messi. Você nunca vai ser maior que o Messi. Você nunca vai ganhar o Hexa vestindo a camisa da seleção brasileira. Você não vai ganhar. Não vai ganhar. E pra isso eu vou torcer contra. Se você estiver lá, vou torcer pra tomar no cu. Vou torcer pra se fuder.
Porque não torço pro Brasil vestindo a camisa, você vestindo a camisa. Pro Santos eu sou obrigado a torcer. Porque eu amo muito mais o Santos do que você. Mas vai ser cobrado pra caralho. E se jogar com a camisa do Brasil, não torço. Quero que o Brasil se foda. Quero que o Ancelotti se foda. Pra você, eu não torço, a não ser quando estiver vestindo a camisa do Santos, por uma questão muito maior. Porque eu sou incapaz de torcer contra o Santos. Mas a minha vontade era que o Santos te mandasse pra casa do caralho. Que o Marcelo Teixeira falasse, depois da declaração de hoje, a negociação com o Neymar está encerrada. O Neymar não faz mais parte dos planos do Santos Futebol Clube. Eu iria aplaudir, eu iria vir aqui fazer um vídeo aplaudindo a postura do Marcelo Teixeira e se caísse eu passava pano. Porque isso é ser grande, não é ser subserviente, é um jogadorzinho que não fez porra nenhuma na história. Nada. Ai, ganhou uma Libertadores, o Ronaldinho Gaúcho sem perna fez isso. Sem joelho fez isso também. Jogador minúsculo. 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 Eu não aguento mais você. Vai embora do Santos. Vai embora do Santos.